Na última conferência geral, o presidente Nelson, agora na conferência de outubro de 2021, ele fez um discurso maravilhoso, seu último discurso na conferência, em que ele disse que nós devemos reservar um tempo para o Senhor. E como que a gente consegue fazer isso? Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Evangelho na sua vida. Eu gostaria de ler um trechinho desse discurso, onde ele diz o seguinte: as vozes e a pressão do mundo são envolventes e numerosas. Porém, muitas vozes são enganadoras, sedutoras e podem nos desviar do caminho do convênio. A fim de evitar a tristeza e o desespero inevitáveis provenientes dessas vozes, suplico a vocês hoje que combatam as tentações do mundo ao reservarem tempo para o Senhor em sua vida, hoje e todos os dias. Se não estiverem buscando o Senhor por meio da oração e do estudo do Evangelho diários, vocês se tornarão vulneráveis às filosofias que podem ser interessantes, mas que não são verdadeiras. É muito interessante ele falando sobre isso, e ele falou, claro, que entre outras coisas, ele disse também que a gente deve ir ao templo, que nós devemos servir, que nós devemos ir na igreja nos domingos. Tudo isso faz com que nós reservemos esse tempo para o Senhor. Mas ele citou estas duas coisas importantíssimas que faz com que nós reservemos tempo para o Senhor diariamente. Porque ir na igreja aos domingos, uma vez por semana, ou ir no templo 1, 2, 3 vezes por mês, não é o suficiente para que nós possamos reservar esse tempo para o Senhor e sermos alimentados espiritualmente o suficiente para resistir às pressões do mundo. Então, é importante que nós façamos estas duas coisas diariamente: o estudo do Evangelho e as nossas orações. Eu queria falar a respeito disso, né? A minha experiência pessoal de como que eu consigo fazer isso. Há muitos anos atrás, eu, ouvindo dos profetas que nós devíamos ler o livro de Mórmon durante toda a nossa vida, eu tomei isso como um projeto de vida e eu comecei a ler o livro de Mórmon e acabava de ler, relia, e assim foi, de capa a capa, do começo ao fim. Eu faço isso por muitos anos. Só que tinha um problema: eu não conseguia ler todos os dias. A minha meta era ler todos os dias, estudar o livro de Mórmon todos os dias, porém eu não conseguia fazer isso. Eu procurava fazer todos os dias, mas às vezes, por causa da correria, dos afazeres diários, eu acabava por me esquecer, né, de como de estudar o livro de Mórmon. E aí eu até fiz algumas coisas. Eu colocava alarme no celular para tocar, mas às vezes tocava no horário que eu não podia ler, enfim. Como que eu poderia ler o livro de Mórmon todo dia? Como que eu poderia estudá-lo todos os dias? Aí então eu fiz uma meta. Eu estudava, eu gosto muito do tema de hábitos, né? E estudei muito sobre hábitos e aprendi que eu precisava introduzir esse hábito num hábito que eu já tinha. Então o que eu fiz? Eu comecei a ler o livro de Mórmon, estudar o livro de Mórmon todos os dias ao acordar. Porque aí não tem jeito, né? Então quando eu abria os olhos de manhã, eu pegava o celular e olhava as mensagens, olhava alguma coisa nas redes sociais, aí me levantava e fazia as outras coisas. Mas aí eu percebi que eu poderia pegar o livro de Mórmon, né, pegar o celular, abrir o livro de Mórmon e começar a estudar as Escrituras, e foi isso que eu fiz. E eu aprendi que se eu conseguisse fazer isso por 30 dias seguidos, eu conseguiria transformar isso num hábito. E foi o que eu fiz. Então eu comecei e por 30 dias, ininterruptamente, eu consegui ler, estudar o livro de Mórmon diariamente. E aí se transformou num hábito. E hoje eu não consigo acordar de manhã sem pegar meu celular e abrir diretamente no livro de Mórmon. E eu aí introduzi depois o estudo do Vem e Segue-me. Então eu leio o livro de Mórmon, eu estudo o livro de Mórmon e
também o estudo vem e segue-me em seguida. Eu acordo um pouco mais cedo, 15, 20 minutos mais cedo do que eu levantava, né, do que eu acordava anteriormente, e comecei a fazer isso e deu muito certo. Hoje eu não consigo mais ficar sem estudar o Evangelho antes, né, de sair da cama. Depois então eu me levanto, escovo os dentes, me arrumo e saio para o trabalho. Mas é muito interessante que a gente precisa desenvolver esse hábito. E eu sei que não é fácil desenvolver o hábito. E cada um vai decidir o dia, o horário. O dia não, dia todos os dias, né? Mas o horário, você vai decidir. Você vai ver o que é melhor. Às vezes você vai introduzir esse hábito na hora do almoço, almoçou, já estuda o livro de Mórmon, ou antes de dormir. Isso vai de cada um. O importante é desenvolver esse hábito. E em relação às orações? Bom, em relação às orações foi mais ou menos a mesma coisa. Eu sempre orei todos os dias, de manhã e de noite, nunca tive problema em relação a isso. Mas eu percebi que também a gente precisa desenvolver esse hábito. Porque às vezes tem pessoas que esquecem, né, de orar. Então o que eu faço? Qual é a minha rotina? Então eu acordo, pego o celular, estudo o Evangelho, me levanto, escovo os dentes, me arrumo e aí eu dobro os joelhos ao lado da cama e faço a minha oração. Então isso se tornou uma rotina, se tornou um hábito para mim. E é legal isso, o transformar isso num hábito. Então você vai sempre fazer. Só que uma coisa muito importante é que o hábito ele é importante, mas ele não é a coisa mais importante. O mais importante disso que o presidente Nelson falou de reservar tempo para o Senhor vai além de um hábito. Significa também que você deve estudar o Evangelho, estudar as Escrituras e internalizar as Escrituras, colocar para dentro de você aquilo que você está estudando. Não importa se você vai ler um capítulo, um versículo, não importa a quantidade de tempo que você vai dedicar àquilo, mas o importante é como você vai fazer isso. Então, o Senhor não vai um dia cobrar você quantas vezes você leu o livro de Mórmon, mas se você aprendeu sobre o livro de Mórmon, quantas vezes você leu as outras escrituras, mas o mais importante é o que você aprendeu e como você aplicou aqueles ensinamentos na sua vida. Então, o estudo do Evangelho requer isso, não apenas o hábito, mas o aprender, o aplicar na sua vida, o pensar sobre aquilo que você está lendo, as frases, cada versículo, o que o Senhor está querendo dizer com aquilo, o que isso tem a ver comigo e aplicar na nossa vida. E em relação às orações é a mesma coisa. O hábito é muito bom, é muito importante você orar de manhã e de noite, mas o mais importante é como você faz a sua oração. A oração é um momento em que é um momento de adoração. Ele precisa ser um momento de adoração, não só um momento de que você agradece certas coisas e pede certas coisas, e aquilo às vezes se transforma num automático. Você liga no piloto automático, você agradece as mesmas coisas e pede as mesmas coisas sempre. E o Senhor ensinou, né, através do profeta Isaías, que nós precisamos nos aproximar dele com o nosso coração e não com os nossos lábios. Então, quando você for orar ao Senhor, transforme isso num momento de adoração. Converse com o Senhor. Abra o seu coração. As palavras que você disser, pense naquilo que você vai estar dizendo. Nas frases que você vai estar falando. Naquilo que é a ânsia da sua alma. E fale com o Senhor sobre isso. Então, é muito mais importante que transformar o estudo do Evangelho e as orações em hábito. É mais importante o como você vai transformar isso no momento de adoração, no momento de aprendizado, no momento de colocar em prática aquilo que o Senhor está ensinando para você. E isso na minha vida fez uma diferença muito grande. Hoje eu consigo sentir o Espírito do Senhor mais fortemente na minha vida, eu consigo passar pelas provas da vida com mais força, porque eu sinto a presença do Senhor. E isso vai acontecer com você, isso acontece com qualquer pessoa que reserva um tempo para o Senhor.
Nós não vamos resistir se a gente não ler, estudar o Evangelho diariamente. A gente não vai resistir se a gente não adorar o Senhor através das nossas orações diariamente. Porque as pressões do mundo estão aumentando e nós precisamos cuidar fazer esta reserva, né? Até a palavra pode ter um duplo sentido aí, né? De ter reserva espiritual na nossa vida para suportar todas as dificuldades. O presidente Nelson, né, ele fez uma promessa. Ele disse assim, quando a gente reserva tempo para o Senhor, o que vai acontecer? A fim de evitar a tristeza e o desespero. Então aproxime-se do Senhor e o Senhor irá aproximar-se de você. A gente se vê no próximo vídeo.